sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa classe de casais da Terceira Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como dito anteriormente pelo pastor Eliéder, nós estamos trabalhando com a revista Vencendo as Crises e o nosso tema de hoje é Graça Suficiente. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 12, dos versículos de 7 a 10. Vamos acompanhar a leitura. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Querido Deus e Pai, nós em nome de Jesus queremos agradecer pela leitura da Tua Palavra e em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos corações para receber tudo que o Senhor tem para nos falar no dia de hoje, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, nesse dia e em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Como dito anteriormente, o nosso tema hoje é Graça Suficiente. O objetivo dessa lição é reconhecermos que a graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas. O nosso tema de hoje ele é bastante edificante. Ele nos leva a observar o quão grande e importante e suficiente é a graça de Deus em nossas vidas. A palavra graça vem do latim gratia, significa favor, estima, benevolência. Favor que se recebe, uma dádiva, que vem de graça. A recebemos por bondade, por misericórdia, por amor de Deus para conosco, mas nós não a merecemos. A graça de Deus ela é manifestada a todo instante em nossas vidas. Para com a humanidade ela é imensa. Mesmo os incrédulos recebem a graça de Deus. Isso é chamado pelos teólogos de graça comum. É relativa à criação, às necessidades humanas. A graça é um fator imprescindível na salvação eterna. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira possamos substituí-la. Ela é infalível e cheia do amor de Deus. É o meio pelo qual recebemos todas as bênçãos de Deus. Em tudo é manifestada a graça de Deus. Para nós cristãos, a graça de Deus ela é ilimitada e por ela nós somos salvos. E é também pela graça que nos mantemos firmes nos propósitos do Senhor. Como cristãos, somos privilegiados por termos acesso à graça de Deus. A graça nos ajuda a entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. A graça sustenta nossa salvação, ajuda-nos a suportar sofrimento, tribulações, nos conduz à comunhão, nos capacita a servir ao Senhor com excelência e nos faz enxergar o amor, a grandeza e o poder de Deus para nossas vidas. Em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E em Tiago 4,6 diz: mas ele nos concede graça maior. E em Romanos 5,2 diz também que por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. É possível que uma pessoa que esteja sofrendo demonstrar satisfação e contentamento no sofrimento? Será que quando sofremos nos tornamos mais dependentes da presença de Deus?
No geral, para nós, a graça de Deus ela é totalmente suficiente. E vamos observar a partir de agora que a graça de Deus é tudo o que necessitamos. Graça sobre graça é o que recebemos como cristãos. Uma graça sobrepondo a outra. No capítulo 1 de João, vemos que Jesus era cheio de graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Essa graça é nossa a cada dia. Abundância de graça. E em 2 Coríntios 9,14 fala da graça extraordinária. E eles orando em vosso favor demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que foi-vos concedidas. Graça multiforme, graça de várias formas, que nos é suficiente para as nossas múltiplas provas que passamos. Em 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Graça superabundante. Segundo o autor, a magnificência da graça de Deus é maravilhosamente expressada em 2 Coríntios 9, nos versículos 8 e 11. Diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer de toda graça que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Sereis enriquecidos em todas as áreas da vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio e vossa boa vontade resulte em ações de graça. Esse texto nos descreve as provisões de Deus. Tem um significado que propicia aos cristãos por porções ilimitadas de graça. Graça superabundante. Posto em um sentido de provisões materiais concedidas por Deus, nós podemos enxergar a imensidão da graça de Deus e da suficiência da sua graça. Paulo experimentou a graça de Deus, como poucos experimentaram. A verdade mais profunda de todas é quando Paulo ouviu de nosso Deus. Então ele disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo sofreu muitas dificuldades, e ele relata isso no capítulo 11. Problemas físicos, aprisionamentos, espancamentos, perseguições, mas Deus disse que a sua graça era suficiente para Paulo. A graça de Deus ela é suficiente para todos os que creem em Deus. As circunstâncias a que Paulo foi submetido lhe ensinaram grandes coisas. E hoje nós temos a oportunidade de tomar isso como lição para as nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos ao orgulho, principalmente quando somos privilegiados por algo. Paulo era muito privilegiado, ele tinha visões que ninguém mais tinha. Falava com Deus e em algumas ocasiões Jesus apareceu a ele a fim de instruí-lo e encorajá-lo. E por esse privilégio Deus usou sua posição e sofrimento para lhe ensinar humildade. Deus colocou um espinho na carne de Paulo para guardá-lo de sua exaltação. E Paulo entendeu o motivo. Olha só o que ele fala em 2 Coríntios 2,7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não sabemos ao certo qual era esse espinho na carne de Paulo. Podia ser uma doença, a sua cegueira talvez, ou pessoas que o perseguiam. Ele trata como mensageiro de Satanás. Mas o fato é que Paulo entendeu o intuito dessa prova de Deus, para que não me ensoberbecesse. Deus quer nos esvaziar por um propósito maior, para nos humilharmos e termos um relacionamento correto com Ele, para nos usar na exaltação do seu nome pela sua graça e misericórdia. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, diz a palavra de Deus em Tiago 4, versículos 6 e 11. Deus também quer nos mostrar que somos dependentes dele. Quando nós temos um problema, quando nós passamos por uma dificuldade, normalmente nós buscamos pessoas para resolver. Pastor, psicólogo, amigo. Mas Paulo buscou a Deus. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Podemos ser canais de graça na vida das pessoas, mas nós não podemos esquecer que Deus é a fonte. Deus quer que em tempos de dificuldades busquemos unicamente a Ele. Assim como Paulo foi diretamente na fonte, devemos também ir diretamente em Deus.
Somos dependentes dele e ele quer que também reconheçamos essa dependência nele e que busquemos a ele. Deus não atendeu o pedido de Paulo, mas Paulo não ficou triste, porque a resposta de Deus foi tão maravilhosa. A resposta de Deus foi a solução dos problemas de Paulo, onde mostra a suficiência da graça de Deus. Então ele me disse: a minha graça te basta. A graça de Deus era suficiente para suprir toda e qualquer necessidade de Paulo. A graça de Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, para vencermos todos os nossos problemas e toda e qualquer tribulação. Mas se nos humilharmos e mostrarmos dependência a Ele, veremos que a graça de Deus é suficiente para que possamos seguir o nosso caminho de adoração. A graça de Deus ela é suficiente para buscarmos a salvação, porque é pela graça que somos salvos, é pela graça que nos mantemos firmes, e a graça de Deus demonstra o seu poder em nossa vida. Em 2 Coríntios 12:9 nos diz na primeira parte: porque o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Os sofrimentos que estamos sujeitos em nossas fraquezas revelam o poder de Deus em nossas vidas. Quando o poder de Deus flui em nossa vida, os resultados são surpreendentes e inimagináveis. Devemos nos amparar na graça de Deus e no poder de Deus, para que a nossa vida seja privilegiada, para sentirmos a força do seu poder em nossas vidas. Quando somos menos dependentes de nossa força humana, somos canais adequados para o poder de Deus. Dessa forma, quando estamos tristes, aflitos ou até mesmo atribulados, devemos nos contentar, devemos louvar a Deus pela adversidade. E é aí que o poder de Deus é mais evidente em nossas vidas. Paulo compreendeu essa verdade. No capítulo 12, versículo 9, parte B, diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós não somos capazes de conquistar nada sem a graça e a misericórdia de Deus. Nós devemos também reconhecer essa verdade. E nós devemos aceitar que a graça de Deus é suficiente para as nossas tribulações. O que nós devemos concluir com isso é que nós devemos nos humilhar e nos esvaziar de nós mesmos. Nós devemos mostrar a nossa dependência em Deus e entender que a sua graça ela é suficiente para as nossas vidas, para nós recebermos o poder de Deus em nossa vida. Receba a graça que vem de Deus, pois tudo provém de Deus. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Vamos orar? Querido Deus, Pai, nós estamos felizes, ó Pai, porque hoje nós aprendemos que a graça é suficiente para as nossas vidas. A graça é suficiente para resolver todos os nossos problemas. E que nós devemos nos humilhar, nos esvaziar e nos encher do Espírito Santo, encher da Tua palavra, Senhor, encher do Senhor, para que a graça e o poder do Senhor transbordem em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos auxilie na nossa luta diária, Pai, para que a gente diminua a nós e cresça o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos pela Tua palavra. Amém, Senhor. Bom domingo, muito obrigado a todos e que Deus esteja com todos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Um abraço, fique com Deus. Somos filhos da graça divina sem par, fruto do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados.